Fala pessoal, vou falar hoje sobre o filme Batalha das Correntes, um filme de Alfonso Gomes Rejon, que ficou engavetado por 2 anos por conta do escândalo do produtor Harvey Weinstein. Eu não sei dizer exatamente o nome do produtor. Então fica aí e a gente volta depois da vinheta. O filme A Batalha das Correntes foi lançado em dezembro de 2019 e tem o ator Benedict Cumberbatch como seu principal ator no filme. E reflete a batalha entre o Thomas Edison e o Westinghouse, o George Westinghouse, por qual seria a corrente, o tipo de corrente elétrica que se utilizaria nos lares americanos ali no começo do século XX. Então é um filme que desde quando saiu o trailer me chamou muita atenção. Eu fiquei desapontado porque... Eu entendi porquê, mas eu fiquei desapontado de acabar não saindo no cinema na época. Eu queria muito assistir. Depois eu descobri que tinha a ver com um escândalo que deu origem ao movimento Me Too nos Estados Unidos. E é um filme que eu já conhecia de documentários, toda essa treta entre os empresários, mas nunca me fez muito sentido, né? Porque historicamente é retratado como uma disputa entre o Thomas Edison e o Nikola Tesla. O Thomas Edison queria utilizar a corrente a corrente contínua, né, como modo de transmissão, de geração de energia elétrica. Eu não entendo muito do assunto. E o Nikola Tesla como o sujeito que criou lá o primeiro motor que consegue usar a corrente alternada, né? Então seria uma disputa científica. Mas não faz muito sentido isso. E mesmo depois do filme, acho que não continuou fazendo muito sentido. Quer dizer, a gente está falando de negócios milionários, né? E você tem um JP Morgan por trás da companhia do Edison. JP Morgan que, juntamente do Edison, fundou a Edison General Electric, né, que depois acabou virando a GE, que foi uma das empresas mais valiosas durante o século XX nos Estados Unidos, e ainda é uma empresa importante, né? E você tinha o JP Morgan do lado e tinha o Westinghouse do outro, que era um grande empresário também. Então isso é uma batalha econômica, quer dizer, não faz muito sentido. Parece até uma discussão ideológica, né? Se o Thomas Edison gosta de uma corrente porque ele acha seguro e porque ele investiu tempo naquilo, ou se ele gosta, e o Nikola Tesla gosta da outra corrente, porque, sei lá por quê. Então, transferem para um plano ideológico que é, teoricamente, uma discussão técnica, o que é meio estranho. Agora, sim, faz estranho o embate entre empresas, né? Aí a Westinghouse Company e a General Electric, né, disputando aí quem vai eletrificar, levar energia aos lares americanos. Então eu acho que esse é um filme interessante porque fala muito sobre concorrência, sobre estratégia empresarial, coisas que você deve ou pode fazer para tentar ganhar uma concorrência e coisas que você não deve fazer porque é imoral e porque não funciona, né? Então o Thomas Edison ele era o grande ativo dessa empresa tocada por JP Morgan, porque ele era um grande inventor, era extremamente famoso, e aliás ainda é famoso pelo número de patentes que ele registrou, são mais de 2.300 patentes. É óbvio que ele também tinha uma visão empresarial, então ele não produziu todas essas invenções, mas ele acabava patenteando no nome dele coisas que os funcionários também descobriam. Mas isso não faz o Thomas Edison ser menos genial. Ele acabou, entre a grande invenção talvez dele tenha sido o melhoramento da lâmpada, né? A lâmpada que a gente tem hoje que dura bastante. Foi ele que descobriu o filamento que permite, acho que de algodão carbonizado, se não me engano, que permite a longa duração da lâmpada. Ele também inventou alguma coisa que me parece deu origem ao cinema, essa coisa da foto movimentada, e o gramofone que, enfim, você grava a voz e escuta de novo, que, enfim, deve ter ajudado aí a inventar o rádio, né? Também tinha uma discussão se o Graham Bell, no filme, inclusive citam que ele talvez tenha inventado o telefone, enfim, eu não tenho detalhes dessas questões, mas o ponto é que ele era um homem genial e muito, muito famoso, né? E foi por isso que quando ele vendeu para os empresários que
com corrente contínua você podia eletrificar as cidades, obviamente foi bastante receptivo, né, na visão dos homens de negócio. E o problema da corrente dele é que você tem uma perda energética muito grande conforme a distância aumenta, então você teria que construir várias usinas elétricas próximas às casas das pessoas. Imaginando hoje que a gente tem grandes hidrelétricas aqui no Brasil distribuindo energia para uma imensidão de cidades, seria algo impensável, cada bairro você ter a sua própria usina elétrica. Mas a gente está falando no começo do século XX e as pessoas não sabiam disso, não sabiam que era possível ser diferente, não sabiam nem que elas precisavam ou não de energia elétrica. Começa muito mais, e o filme explora isso como uma moda entre os ricos, quer dizer, era chique ter energia elétrica em casa, e dá para entender por quê. Uma esperança dos empresários, quer dizer, talvez a energia elétrica consiga mover os motores, né, e a corrente contínua você já conseguia na época, e isso seria talvez um ganho de eficiência. Mas assim, em termos de consumo de massa, como a gente pensa hoje, ainda estava um pouco longe da realidade. E o Westinghouse queria desenvolver aí a indústria dele, eletrificar cidades com corrente alternada. A vantagem da corrente alternada é que ela percorre distâncias maiores, eu não sei explicar os fundamentos físicos disso, mas então ela é muito mais barata. Você tem uma central só de energia, você consegue distribuir por milhares de quilômetros a partir dali. O filme mostra essa batalha entre as duas empresas, né? Edison versus Tesla, ou Edison versus Westinghouse, que fica mais claro no filme. E faz mais sentido isso, quer dizer, eu estava acostumado a ver nos documentários, a ver Tesla versus Edison, que não fazia muito sentido, né? O Tesla, coitado, ele era inicialmente o estagiário do Edison, então seria estranho eles competirem. Não eram exatamente pessoas muito próximas da academia, né, em princípio. E, então clarificou um pouco para mim que essa disputa era mais entre Westinghouse e JP Morgan. Do desenho de estratégias, né, o Tesla, o Edison tentou vender muito que a corrente dele era mais segura. Só que para fixar esse pensamento na população, ele deveria provar isso de algum jeito, né? E aí que entra o lado obscuro do Thomas Edison. Apesar de grande inventor, grande homem ligado à ciência, ele foi capaz de fazer coisas abomináveis, digamos, para conseguir mostrar que a corrente do outro era perigosa. Quer dizer, porque não adianta nada eu falar assim, a corrente do Westinghouse é perigosa. Você não vai querer botar energia elétrica de corrente alternada na sua casa. Tá, mas se não morreu ninguém, você não tem nenhuma evidência disso, e a energia do Westinghouse é muito mais barata, então fica difícil sustentar esse argumento. E aí o Edison começa a matar bicho usando a corrente do Westinghouse para dizer que era perigosa. Mas o ponto todo que logo a opinião pública percebe é que, tudo bem, se você colocar uma voltagem muito alta dessa corrente, você vai matar qualquer tipo de corrente, mata o bicho, né? E aí o ponto que o Edison talvez extrapole o bom senso, talvez não, com certeza, e ele ajuda a desenhar a cadeira elétrica para usar a corrente do Westinghouse para matar seres humanos, né? Não vou discutir aqui a questão da pena de morte, não é o ponto, mas, enfim, um homem dito humanista participando de um projeto desse não era bacana, né? Uma coisa que eu acho interessante, duas coisas que eu acho interessante desse filme são a questão da publicidade, quer dizer, você tem um produto que as pessoas não estão acostumadas a consumir e qualquer história convence. O Edison falando que a corrente do Westinghouse é perigosa podia convencia muita gente, né? Porque as pessoas não estavam acostumadas. E se ninguém está acostumado a utilizar o produto, ninguém sabe quanto custa, né? Quer dizer, é caro, é barato, é só para rico, é um consumo de massa. Na origem de qualquer indústria, você não tem esse tipo de padronização. É o desenvolvimento da indústria que vai determinar quem vai consumir, o quanto vai consumir e o preço a se pagar. Tem um conceito em economia que é o conceito de ancoragem, né? Quer dizer, as pessoas fazem uma análise de custo-benefício, se vale a pena comprar ou não um produto, baseado numa ideia que elas têm na cabeça de quanto aquele produto vale. E elas só vão ter ideia na cabeça de quanto vale se elas tiverem comparativo, se elas tiverem já
comprado aquele produto anteriormente, ou um produto semelhante, ou se elas estão, se não for para comprar para consumo individual, for um insumo de produção, quer dizer, comprar aquilo para produzir alguma coisa, aí elas terem que fazer conta de quanto custa e o que elas vão poder produzir com aquilo. E na origem de qualquer indústria, você não tem esses parâmetros, né? Então fica, qualquer uma dos dois projetos, Westinghouse ou da General Electric, poderia florescer ali, né? E por isso que a publicidade aqui é muito importante e o filme foca a Feira de Chicago. Não tem o ano da Feira de Chicago, não tem. Como ponto principal, ali que a cidade de Chicago seria eletrificada, e isso, obviamente, quem conseguisse eletrificar a feira teria aí uma visibilidade muito forte do seu produto. Bom, o Westinghouse tinha um grande problema, o produto dele não era, não permitia, em princípio, que você eletrificasse motores, né? Quer dizer, a gente sabe que a energia elétrica é muito consumida nas casas, nas residências, mas também por grandes indústrias, grandes fábricas. E é aí que entra o Tesla. O Tesla consegue desenhar um motor, dá a entender que ele recebeu uma inspiração divina num sonho, ele viu o motor, ele sabia que funcionava, mas ele nunca tinha implementado. E o Westinghouse investiu nas ideias do Tesla e conseguiu. O Tesla também fez bastante publicidade durante a vida, mostrando que a energia elétrica dele era segura, né, a corrente alternada, e a partir do motor do Tesla, o Westinghouse conseguiu vencer uma barreira técnica que ele tinha para a usabilidade da corrente dele, da energia dele. Como a energia do Westinghouse era mais barato, mesmo as pessoas não tendo parâmetro, e como ficou claro que não era perigosa, eles ganharam a concorrência, ganharam a hidrelétrica de Niágara, se eu não me engano, o projeto de ali, a partir dali produzisse energia com corrente alternada, e também ganhou a feira, como eu mencionei. Então, enfim, pelo fato de produzir energia mais barata, a Westinghouse acabou ganhando essa concorrência. O JP Morgan era possivelmente a pessoa mais rica do mundo na época, junto do Rockefeller, uma coisa assim. E o JP Morgan, embora tenha investido no cavalo errado, ele é um homem de negócios, ele se reposicionou. E o filme não mostra isso, mas depois ele vai lá e, se eu não me engano, ele compra a Westinghouse. Ou pelo menos ele se associa ali ao negócio. Mostra ele tentando comprar, mas até onde eu sei, a General Electric depois acabou usando corrente alternada, depois que viu que era muito mais viável, ficou comprovado isso. E, enfim, sem o Edison, a empresa cresceu muito depois. Eu acho bastante interessante a gente ver indústrias nascentes, porque você não sabe para onde vai aquilo, né? O filme não mostra, mas um dos grandes competidores à época desse uso de energia elétrica nas casas era o Rockefeller, com a ideia de vender querosene para as pessoas, né? Iluminarem suas casas. Então, durante algum tempo se acreditou que a energia elétrica não cresceria, não ganharia a proporção que ganhou, simplesmente pelo fato das pessoas utilizarem os produtos do Rockefeller. O Rockefeller ficou sem a opção de iluminar as casas com produtos derivados de petróleo, então foi aí que ele desenvolve a gasolina, que depois vai estimular a indústria automobilística, e a gente sabe toda a história do petróleo nos Estados Unidos. Batalha das Correntes é um filme comedido, é legal para você ter uma ideia da história das pessoas, exagera um pouco nesse perfil egocêntrico e até psicótico, principalmente do Thomas Edison. É um filme que não traz muitas emoções, podia ser algo mais interessante, e como eu falei no começo, parece simplesmente que existe uma picuinha de um quer usar uma corrente, outro quer usar outra, mas retratou o início de uma grande indústria, não só americana, mas mundial. Se a gente teve nossos lares iluminados e tem até hoje, com energia elétrica de corrente alternada, deve-se essa batalha inicial no começo do século XX. Gostou do filme? Comenta aqui embaixo. Eu gosto bastante de cinema, eventualmente vou trazer outros filmes aqui que eu acho que tem alguma coisa a ver com economia, ou não. E você também pode conferir o conteúdo deste vídeo no Spotify. Compartilhe, comente e até mais.